Há muito tempo atrás, em uma antiga aldeia indígena, nascia uma criança branca, que espantava os índios à época. Por essa diferença de cor de pele, os índios deram o nome a essa criança de Mani, que significava branca na língua indígena. Essa criança era uma criança feliz, sorridente, falante. Mas um dia, de forma inesperada, a criança adoeceu e veio a falecer, sem um motivo claro. Os índios tristes enterraram essa criança dentro da oca. E todos os dias iam rezar e lamentar a sua partida. Ali naquele local nasceu uma planta diferente. E os índios, por não conhecerem aquela planta, decidiram desenterrar aquela planta para verificar como eram suas raízes. E para sua surpresa, as raízes bem grossas eram brancas por dentro, assim como Mani, como a criança, fazendo com que esses índios batizassem essa planta de manioca. Assim nasce a mandioca, a nossa famosa mandioca. Bom, várias são as lendas que contam a história do descobrimento da mandioca. Essa é uma delas. Tem outras versões. E hoje, no nosso novo vídeo da série Plant, nós vamos falar da mandioca. Seja bem-vindo ao canal da Chácara Rica Floresta. E vamos lá. Bom, até agora na série Plant nós falamos do eucalipto, feijão guandu e da banana. Se você não viu, os vídeos estão aí no canal, procure. Pela primeira vez, então, vamos falar sobre uma planta genuinamente brasileira. A mandioca tem origem no Brasil. Conta-se que mesmo quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já faziam consumo dessa mandioca. Inclusive é relatado que essa mandioca crescia em todos os lugares do Brasil. Naturalmente, era abundante pela interpretação dos portugueses. Mas na realidade, os índios plantavam a mandioca. Os índios já faziam agricultura. Trabalhavam a terra e plantavam a mandioca. Bom, a mandioca fornece um aporte energético enorme. Possui vitaminas do complexo B, além de alguns minerais essenciais. Ela é usada numa quantidade de formas assim inacreditável. Tapioca, puba, farinha, tucupi. São diversos preparos, né? A folha, maniçoba, coisas que até eu mesmo, né, nós brasileiros muitas vezes não conhecemos. Bom, mas a mandioca, ela tem uma especificidade, né? Ela possui ácido cianídrico, então ela não pode ser consumida crua. Apesar de eu já presenciar algumas pessoas fazendo esse consumo, mas o ácido cianídrico ele pode fazer mal. Inclusive tendo essa diferenciação entre a mandioca brava, que é a mandioca que possui alto índice de ácido cianídrico, e a mandioca mansa, que tem baixo índice de presença desse ácido cianídrico. Bom, hoje no mundo a mandioca é muito consumida
em diversas partes do planeta, principalmente na África e na América do Sul. Estima-se que são mais de 500 milhões de pessoas consumindo a mandioca, sendo ela muito importante na alimentação em diversos locais, principalmente em locais de seca, então ela é bem resistente à seca. Ela pode ser plantada em infinidade de locais, salvo locais que são muito frios, né? Pois isso prejudica muito o desenvolvimento dessa espécie, certo? São milhares de espécies catalogadas de mandioca, com diversas características, e ainda vale destacar que essa mandioca plantada em lugares diferentes, elas vão ter características diferentes, pois são muito afetadas pelo ambiente em que estão sendo plantadas. Dentre essas espécies temos variedades precoces, que podem ser colhidas a partir dos 8 meses a 12 meses do plantio. Variedades que são médias, né, de médio tempo, que seriam de 12 meses a 20 meses, e variedades tardias, que são variedades para serem colhidas após esse período. Então, algumas mandiocas, se a gente plantar e esperar tempo demais, esperar 15, 16 meses, eu já fiz esse tipo de teste, ela começa a ficar fibrosa e não ficar adequada ao consumo. Já outras são variedades que só alcançam a sua maturidade mesmo nesse período. Então, a gente pode plantar variedades diferentes, visando demorar mais para colher, e aí depende do motivo, né? Bom, a mandioca ela se reproduz basicamente assexuadamente. Então a gente pega uma maniva, né, um galho da mandioca, corta ele e enterra, e ela vai brotar. Sendo que aqui na chácara a gente prefere plantar essa maniva inclinada. Então, se o solo está aqui, a gente prefere plantar ela assim. Por que isso, né? Os tradicionais plantavam a mandioca assim, né? Plantam, né? Até hoje a mandioca enterrada assim. Só que o que acontece? Como fazemos plantios consorciados, se eu tenho uma árvore aqui e eu venho e planto essa mandioca assim, a raiz dela vai crescer para baixo da raiz da árvore, dificultando a retirada tanto da mandioca como podendo prejudicar essa árvore. Ao plantar essa mandioca dessa forma, eu direciono as raízes para crescerem para cá. Além de ter um maior apoio para segurar aqui na maniva e puxar e colher a mandioca quando eu precisar, certo? Ela é uma planta de extrato alto, ou seja, ela gosta de muito sol, mas ela ainda aceita um milho ali do lado, uma outra planta emergente, fazendo um pouco de sombra sobre ela. Pessoal, eu fiz questão de dar uma volta aqui para mostrar uma das funções que a gente usa aqui a mandioca. Na agrofloresta muitos chamam ela de mandioca, porque aqui temos um pé de açaí, certo? 2 pezinhos de açaí plantados de semente, e a mandioca está criando o açaí. Então, no início, essas plantas muitas vezes precisam de uma sombra, e a mandioca, principalmente se você plantar ela com uma maniva grande, a maniva é isso aqui, esse é o galho dela, rapidamente ela vai sombrear. Essa planta aqui precisa de alguma sombra. Então aqui eu fiz isso com vários pés de açaí. E ocorre o quê? Se a gente vê que já tem muita sombra e está começando a
a prejudicar o desenvolvimento, a gente pode simplesmente quebrar, como eu já fiz aqui algumas vezes, a mandioca. E vai entrar um sol, a planta vai crescer, mas rapidamente ela vai restabelecer a sombra, para também não prejudicar muito, porque o sol muito forte nesse início prejudica essas plantas. Além disso, ela vai mandar informações, né, hormônios e substâncias para que aconteça esse rebrote, para rebrotar, ela voltar a crescer. E isso é liberado no solo ali e ajuda a planta que ela está criando a crescer também. Outra função que a mandioca às vezes cumpre aqui dentro do nosso plantio é servir de isca para as formigas. Então as formigas aqui estão concentradas em cortar a mandioca, elas são muito atraídas para a mandioca, fazendo com que tenham menos, que elas cortem menos as outras plantas, né? Então já ouvi falar de muita gente que faz esse tipo de uso também, planta a mandioca para atrair as formigas e evitar que elas cortem outras plantas. Bom, pessoal, eu sou um fã da mandioca, eu consumo diariamente. Poderia passar o dia inteiro aqui falando, mas o vídeo ficaria muito longo. Espero que tenha sanado a maioria das dúvidas de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixe aí no comentário que a gente vai tentar responder. Plantem mandioca. Ela, além de todos esses usos que a gente deu, ainda pode servir para alimentação animal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.